Olá, meu nome é Arthur Beraldi, eu sou médico urologista e hoje eu vou falar para vocês a respeito de quando a gente tem que operar os cálculos que estão no canal da urina, ou seja, que estão no ureter do paciente. Bom, primeiro de tudo, só para a gente conseguir definir aqui, o ureter ele é o caninho que vai ligar o rim até a bexiga, né, que vai levar a urina do rim até a bexiga. Então, quando a gente tem um cálculo que a gente fala que está no canal da urina, que está no ureter, foi aquele cálculo que ele saiu do rim e ele parou em algum ponto ali entre o rim e a bexiga, nesse caninho chamado ureter. E quando que a gente tem que operar esses cálculos que estão no ureter? Então, para a gente falar, a gente conseguir responder quando que a gente vai operar ou não esses cálculos, a gente tem que avaliar principalmente dois parâmetros. O primeiro é o tamanho desse cálculo e o segundo é aonde que esse cálculo parou. Se ele parou mais perto do rim, se ele parou na metade do caminho entre o rim e a bexiga ou se ele parou mais próximo na bexiga. E também, para a gente falar se o paciente ele vai precisar ou não operar, a gente avalia alguns outros parâmetros. Se esse paciente está com a dor controlada, tá certo? Se ele tomou a medicação, ele está sem dor. Se esse paciente ele não tem nenhum sinal de infecção e se esse paciente ele não teve nenhuma alteração da função renal. Ou seja, quando os pacientes eles estão o cálculo ali, o cálculo é pequeno, está perto da bexiga já, mas ele está mantendo uma dor ali que está precisando de remédio na veia, a gente tende a indicar cirurgia para esses pacientes. Se o paciente ele tem algum sinal de infecção, a gente também tem que indicar cirurgia para esse paciente para desobstruir esse ureter. E em terceiro lugar, se o paciente ele tem alguma alteração da função renal, do funcionamento dos rins ali que o exame laboratorial mostra, a gente também indica a cirurgia para esses pacientes. Então, os pacientes que não têm nenhuma alteração dessa que eu falei, a gente pode avaliar ou não se vai fazer cirurgia baseado em alguns parâmetros que eu vou falar. Então, os cálculos que eles são de até 5 milímetros, ou seja, de 5 milímetros ou menos, que são cálculos pequenininhos e eles estão próximos da bexiga, a gente pode ter uma conduta expectante se o paciente, como eu falei, não tiver sinal de infecção, nem sinal de alteração de função renal e tiver com a dor controlada. Esses pacientes com os cálculos que estão próximos ali à junção uretero-vesical, ou a JUV que a gente fala, tá 1, 2 centímetros da JUV e é um cálculo de 3, 4 milímetros, a gente pode conversar com o paciente para ver se ele quer fazer uma terapia expectante, para ver se ele elimina de maneira espontânea o cálculo. A gente pode até passar uma medicaçãozinha ali para auxiliar isso. Também não vai fazer muito milagre a medicação, mas ela pode ajudar um pouquinho ali na eliminação desse cálculo, tá certo? Dos cálculos tem até uns 4, no máximo uns 5 milímetros, tá? Não estou falando que cálculos maiores do que 5 milímetros não possam ser eliminados de maneira espontânea, mas quanto maior eles forem, diminui a chance de o paciente conseguir eliminar os cálculos de maneira espontânea. Agora, os cálculos que eles são acima de 5 milímetros, que eles se encontram ali próximos à saída do rim ou na região média, ali no terço médio do ureter, quando você lê lá no laudo, região proximal do ureter, o terço médio do ureter, são cálculos que a gente fala que eles estão mais altos, eles estão mais para cima, mais próximos do rim e mais uma distância maior da bexiga. Então esses cálculos a gente também, a gente avalia o tamanho deles, mas a gente tem uma tendência maior a indicar cirurgia para esses cálculos que são de ureter médio ou ureter proximal. E os cálculos que eles são acima de 5 milímetros, então cálculo de 6, 7 milímetros, independente da localização do ureter que eles pararem, a gente também tem uma tendência maior a indicar cirurgia para esses cálculos. E mesmo cálculos ali de 6, 7, 8 milímetros que parem próximos à JUV, próximos ali à junção do ureter com a bexiga, a gente também tem uma tendência maior de indicar cirurgia para esses cálculos, porque pelo tamanho deles, a chance desses cálculos saírem é maior, tá certo? Um outro ponto que os pacientes também sempre perguntam é quanto tempo que a gente vai esperar para esse cálculo sair? Obviamente, a gente só vai esperar se o paciente estiver sem nenhum sinal de infecção, sem nenhuma alteração da função renal e sem dor, tá? Então, o paciente está sem dor e passou aí 15 dias, ele repetiu um exame de imagem, principalmente uma tomografia nesses cálculos que já tem cálculo, nesses casos que já tem cálculo, para a gente conseguir ver de fato se a pedrinha está lá, que é um exame bem mais detalhado do que o ultrassom.
Então o paciente está uma semana, 2 semanas, 15 dias sem o cálculo, sem dor, sem nada, mas fez a tomografia, o cálculo tem 3 milímetros, 4 milímetros, ele permanece ali próximo à bexiga. Nesses casos a gente indica também cirurgia, porque cada vez mais que a pedrinha ela vai ficando ali, pode ser que aumente a inflamação ali do ureter, que aumente o edema ali da mucosa ali ao redor da pedrinha e fique mais difícil ainda da pedrinha sair. Então, nesses casos, a gente também tem uma tendência maior a indicar a cirurgia na pedrinha que já passou aí umas 2 semanas, 2 semanas, e ela não saiu sozinha, tá certo? Então é tudo isso que a gente leva em consideração. É o tamanho do cálculo, o lugar onde ele parou, o tempo que ele está ali parado, se o paciente ele tem algum dessas alterações que eu falei, infecção, alteração de função renal ou dor recorrente. E baseado em tudo isso, a gente vai conversar com o paciente para indicar ou não cirurgia. E conforme for indicado, a gente vai explicar para ele, que é um procedimento que a gente faz pelo canalzinho do xixi, pela uretra, né, com um aparelhinho que tem uma câmera na ponta. A gente vai chegar lá até a pedrinha e vai quebrar ela com um laser, tá certo? E depois de realizar esse procedimento, a gente vai, na imensa maioria das vezes, passar um catéter chamado duplo J. Tem aqui no canal um outro vídeo explicando o que é esse duplo J. Então era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito dos cálculos ureterais, ou seja, os cálculos que popularmente a gente fala que estão no canal da urina. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, só deixar aqui nos comentários que à medida do possível eu vou respondendo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.